Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 19 de outubro de 2021 e nós estamos iniciando agora, às 14h17, a nossa segunda aula do curso de Psicologia do Desenvolvimento 1. Meu nome é Amanda, eu sou professora de vocês dessa disciplina. A gente já se conheceu, né, na aula passada, que foi uma aula em que a gente fez as devidas apresentações, apresentei para vocês um pouco de como vai ser essa disciplina. Ainda vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom o plano de ensino, mas já expliquei para vocês de forma geral como é que funciona a disciplina. E nós estamos, então, no primeiro módulo dessa disciplina, que é esse módulo em que nós vamos discutir o caráter histórico da infância. Porque aqui na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1, ela não é exatamente uma disciplina voltada para discutir as especificidades da infância, porque, de acordo com a ementa dessa disciplina, a gente vai discutir as principais teorias, vai ser uma discussão mais epistemológica. Então, ao invés da gente falar aqui especificamente da infância, nós vamos fazer uma discussão epistemológica da ciência, discutindo não só as teorias clássicas do desenvolvimento, né, da psicologia do desenvolvimento, como também discutindo o que é a ciência moderna, né, como que surge a ciência moderna, em que contexto ela surge, porque é justamente nesse contexto que surge a psicologia, e que surge a psicologia também marcada por essa, digamos assim, essa contradição moderna que nós vamos ver ao longo desse primeiro módulo. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos ver, né, hoje, assim como na última aula, nós estamos vendo o caráter histórico da infância. Como assim, professor, o caráter histórico da infância? Olha, a gente está vendo, né, que a infância nem sempre existiu. Olha que coisa estranha, né? Algo que para nós hoje em dia é tão banal. Você olha para uma criança e pensa, essa criança não é um adulto, né? Essa criança está numa fase da vida que é diferente da fase que eu estou, diferente da fase que a minha mãe está, que a minha avó está, né? Então, de uma forma muito até banal, né? A gente consegue verificar no nosso cotidiano, de forma empírica, que uma criança vive uma fase específica da vida. Mas essa especificidade da infância nem sempre existiu. Por isso que a gente pode dizer com tranquilidade, né, a partir desses estudos antropológicos, estudos históricos, estudos dos documentos da antiguidade, da Idade Média, a gente verifica que a infância, que a gente pode falar com certeza, né, com tranquilidade, que a infância nem sempre existiu. Ou melhor, nem sempre os seres humanos identificaram essa fase da vida como uma fase específica, como uma fase especial, com algo distinto do restante da vida, né? E isso se dá não só por uma questão da cabeça das pessoas naquele momento. Então, a gente não pode reduzir esse fato, né, de que não havia infância, ou de que a infância não era entendida dessa forma por aquelas pessoas. Estou me referindo à Idade Média. Não, a gente não pode explicar isso simplesmente porque porque as pessoas da Idade Média não entendiam isso ainda, ou é uma questão da consciência daquelas pessoas. Não tem a ver só com isso, né? Existem uma explicação material, existem condições materiais, ou seja, condições sociais, condições da forma de vida daquelas pessoas, que fazia com que a infância efetivamente não existisse. Ela efetivamente não fosse um momento especial da vida, específico da vida. Por quê? Porque aquelas crianças, né, primeiro que elas se demoravam a descobrir ou a se definir
se aquela criança tinha passado pela infância sem morrer, porque a mortalidade infantil era muito alta. Então, demorava-se até definir, não, ó, então essa criança aqui, realmente ela passou, né, por esse período inicial da vida e sobreviveu. Então, ela agora é uma pessoa. Né? Então, se demorava a chegar nessa conclusão, a definir isso, porque a mortalidade infantil era uma realidade, né, para a maioria das pessoas que nasciam. E quando se definia, bom, sobreviveu, né, vingou, como no dito mais popular, né, não sei se vocês no Ceará falam dessa forma, aqui em Minas a gente fala assim, aquela criança vingou, ou seja, ela sobreviveu. Né? Então, se a criança vingou, se a criança sobreviveu, ela imediatamente era inserida na vida produtiva da sociedade. Ali, no caso da Idade Média, nós vamos ver hoje que existiam duas classes sociais mais importantes, né, mais centrais. Quais são essas duas classes sociais? A classe dominante, né, que era formada pela realeza, pela família real, mas também pelos nobres, que não eram a família real, mas eles eram portadores de títulos de nobreza, e também pelo clero. Então, a classe dominante era formada por esses três estamentos. E a classe dominada, né, a classe que trabalha, era a classe dos servos, aqueles que serviam, né? Servir vem da palavra servo, né? Os servos eram aqueles que trabalhavam diretamente na terra, então plantavam, colhiam, forjavam armas. E esses servos, eles trabalhavam, eles arrendavam a terra. Vocês sabem o que é arrendamento da terra? Vocês devem saber, né? Alguém sabe? Alguém, gente, quiser mandar aí no chat? Quem sabe o que é arrendamento da terra? A gente faz isso até hoje nos interiores aí. Interior de Minas, interior do Ceará. Fala, Pablo. Por gentileza. É basicamente alugada, não, professora? Tipo, Isso. a pessoa vai usufruindo e ela paga uma taxa, né? Exatamente. Os servos, eles praticavam o arrendamento da terra, que é basicamente o que a gente chama hoje de aluguel, né? Mas no caso da terra, o que acontece? A pessoa vai lá, ela arrenda um pedaço de terra, então ela aluga aquele pedaço de terra e ela paga com a produção. No caso da Idade Média, como a gente vai ver, principalmente quando a gente fala, né, do primeiro da chamada alta, que nós temos a alta Idade Média, que é a primeira metade do período que nós consideramos como Idade Média, e depois nós temos a Baixa Idade Média, né, que já é a transição para o mundo moderno. Principalmente no primeiro período da Idade Média, sequer existia moeda, ou as moedas existiam num caráter de excepcionalidade. Então, as pessoas, elas trocavam a mercadoria por mercadoria. Então, muitas vezes, o pagamento para a utilização dessa terra era com mercadorias, era com a plantação, com a riqueza que se produzia ali. Então, se forjava armas, né, através do manuseio dos metais, então pagava com a arma que se forjava, ou pagava para utilizar a terra com tudo que se produzia na terra, uma parte, né, desculpa, não tudo. Digo, tudo que se produzia em termos de variedade, mas se pega uma parte disso que é produzido e paga para o dono da terra. Então, os servos, eles podiam utilizar a terra para trabalhar, porém, uma parte daquilo que era produzido, uma boa parte, era entregue em forma de tributos, né? Tanto para a igreja, quanto para a nobreza, quanto para a realeza, para a família real. Então, eles tinham que pagar tributos para esses três estamentos da classe dominante, né? E ainda com o que sobrasse sobreviver, né? Então, tinham que trabalhar muito e
como se diz, sustentava o ócio, a riqueza, a ostentação dos estamentos da classe dominante. O Pablo está dizendo aqui, meu avô uma vez arrendou um açude, mas ele pagava em dinheiro. Isso, Pablo, ele pagava em dinheiro, porque agora nós estamos falando já do mundo capitalista, né, em que o dinheiro ele vai se tornando, ele foi se tornando desde a Baixa Idade Média até o início da Idade Moderna, ele foi se tornando hegemônico como essa moeda de troca, porque veja bem, imagina, né? Tem um motivo econômico, óbvio, mas também tem um motivo de praticidade. Imagina que você, sei lá, criasse ovelhas ou criasse gado e eu planto soja. Como que a gente vai trocar soja por vaca, por gado, né? Então, esse tipo de dificuldade foi gerando a necessidade de um equivalente geral. O que é o equivalente geral? A moeda. Você pode representar, né, expressar tanto o gado quanto soja, quanto ovelha, quanto copo de plástico. Então, tudo é expresso nesse equivalente geral, que hoje nós chamamos de dinheiro, né, que é a moeda. Então, mas essa coisa chamada dinheiro, ela foi se tornando hegemônica só a partir, né, da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna. Antes se pagava o arrendamento da terra com as próprias mercadorias, né? Então, os servos, eles viviam dessa forma, eles podiam utilizar a terra da igreja ou da nobreza ou do próprio rei, né, que eram os impérios, né, o rei, ele era dono lá, né, ou o dono do senhor feudal, né, o próprio rei era o senhor feudal, mas alguns nobres também eram senhores feudais, eles eram donos daquela terra, eles não trabalhavam, e aí eles emprestam a terra para o servo trabalhar, o servo trabalha e dá uma parte daquilo que ele produz para poder pagar para a utilização daquela terra. Então, essa é a forma esse é o modo de produção feudal. Era assim que funcionava a criação de riqueza nessa época. Francisco Ferreira está falando que onde ele mora se faz isso, né? Muito comum também nos interiores, tanto no interior do Ceará, quanto aqui também no interior de Minas, né? Camponeses que trabalham na terra fazem isso, né? Utilizam a terra e pagam para a utilização dessa terra. E a Gislane também falando que lá isso também ainda acontece. No Brasil isso ainda é muito comum, porque aqui não houve, né, uma reforma agrária, uma distribuição das terras. As terras ainda são muito concentradas na mão de alguns coronéis, né, alguns donos de terras. Então, para uma pessoa trabalhar, uma família, né, de camponeses, eles acabam tendo que arrendar a terra. Então, isso realmente é muito comum no Brasil, que é um país continental, né, que terra não falta, mas que essa terra está concentrada na mão de poucos, né. Lá está dizendo que a minha tia faz isso, mas ela só cuida e pode morar lá por isso. Aí não é exatamente arrendamento, né, Laís? Na verdade, é isso que eles chamam de caseira, assim, né? Ela seria caseira. Tipo, você pode cuidar de tudo e a gente te deixa morar aqui, dá alimento, né, no máximo, mas não existe uma relação de arrendamento, né? Não existe uma relação, digamos assim, um negócio, né? Isso também é muito comum, infelizmente, porque é um tipo de trabalho não remunerado, né? Você poderia até considerar um tipo de, enfim, de trabalho não assalariado, que também pode se constituir num trabalho escravo, assim, vamos dizer, né? Você não receber um salário pelo trabalho que faz, receber só moradia e alimentação. Sim, é péssimo. É péssimo, péssimas condições. E é muito comum, né? Isso também é muito comum até dentro de casa de classe média, assim, classe média baixa, até em que se coloca a funcionária para fazer todo o serviço da casa, aí não se paga um salário, mas se deixa a funcionária dormir e comer na casa, né?
Isso o que caracteriza trabalho escravo, e é muito comum. Bom, enfim, a gente ficou devaneando aqui, mas vamos voltar para a Idade Média, né? Que, embora tenha algumas semelhanças, tem muitas diferenças no que a gente está chamando de trabalho servil e o trabalho hoje, né? O trabalho hoje ele é um trabalho capitalista, mas lá na Idade Média é o trabalho que a gente chama de trabalho servil, modo de produção feudal. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês poderem continuar a apresentação. Então, a gente parou no grupo 4, que é Pequena Contribuição à História dos Jogos e Brincadeiras. Depois nós temos o grupo 5, que vai discutir tanto o do despudor à inocência e também a conclusão chamada Os Dois Sentimentos da Infância. Podem começar do próximo grupo. Do grupo 4, por favor. Oi, gente, boa tarde, professora. A gente é do grupo 5, na verdade. Mas, enfim, a gente vai falar aqui sobre o capítulo, e eu vou começar aqui, que ele já começa dando continuidade, assim, que ele dava muitas relações com a infância do Luís, 13º, né? Falou bastante durante o livro e tal, e principalmente ele foca nessa primeira infância deles, e como era a sexualidade dele com relação aos adultos ao redor dele. Tanto os nobres, já que ele era da nobreza, como os criados e etc. E assim, lendo o texto, você fica horrorizado com as coisas que eram completamente naturais entre eles, como brincadeiras mesmo. Por exemplo, o Luís estava com a ama dele e ela ficava brincando com o pênis dele enquanto eles estavam lá, como uma forma de interação entre eles completamente normal. Ele era incentivado a fazer brincadeiras levantando as roupas para mostrar os órgãos genitais dele para outros adultos. Todo mundo achava graça e etc. O próprio rei e a rainha falavam abertamente sobre como ele foi concebido, deixavam ele dormir na cama deles, entre outras muitas coisas. E assim, isso acontecia porque não se tinha essa ideia de uma inocência infantil. Não tinha ideia nem de infância, né, como tanto foi falado aqui durante o livro. Não seria muito menos a ideia de que teria algo a proteger a criança, que poderia macular ela, essa visão santificada da criança de alguma forma. Não se tinha isso. Então, eles não se preocupavam em protegê-la de qualquer coisa desse tipo. Como realmente dizia, não se tinha nenhum pudor. Só quando o livro fala que, mais ou menos aos 7 anos, que eles começaram a se preocupar em dar alguns modos a Luís, porque ele estava se aproximando da idade adulta, né, aos 7 anos. E só aí que eles começaram a ensinar eles modos, como se portar, o que fazer, o que não fazer, porque até então ele era muito livre e não se tinha essa ideia de proteger ele dessa exposição toda. E, enfim, agora eu vou passar a palavra para Ellen. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Assim, após essa noção, né, da infância aparecer, que é mais ou menos ali por volta do século XV, né, com uma reforma moral e pedagógica, onde a gente tem um principal nome, né, o Gerson, que ele traz, assim, alguns estudos, né, ele era um estudioso da sexualidade infantil, e ele traz, assim, alguns estudos a respeito disso, e ele também faz como se fosse uma espécie de regulamento mesmo para dizer, né, como as crianças elas deveriam se portar ou não, né, nas escolas, nos internatos, enfim. E essa tentativa, né, do Gerson de trazer esses regulamentos, né, e desse grupo que ele surge, né, de início como essa figura, mas depois, no século XVII, essa ideia de infância ela já ganha uma nova visão, né, e ela já é mais respeitada, digamos assim. Ela já entra, né, também no senso comum, porque antes não havia, né, essa preocupação com a infância, como a Suri falou e como os outros grupos falaram na semana passada. E é bem interessante porque nesses regulamentos que ele traz, né, que é colocado por esses moralistas, né, por esses religiosos também,
tem muito essa noção de proibir esse corpo, né? De certa forma, você conter essa natureza instintual, né? Que existe nas pessoas, e principalmente na infância, né? E ele traz uma ideia bem interessante, que está até em latim, né? Que é do peccatum mollicei, que é a respeito da masturbação, né, dessas crianças, e ele via como uma prática generalizada e que deveria ser contida, né, tanto por esse pessoal, né, que ficava ali na igreja, que era um chamado de conselheiro, se eu não me engano, e a partir disso, né, você deveria conter essa natureza instintual da criança, né, e ele associava esse pecado, né, da criança não a algo que fosse consciente, né, mas algo que deriva desse pecado original, né, desde do Adão e da Eva, por exemplo. E nessa reforma moral e cristã e pedagógica, né, você também vai existir também, né, a releitura dos livros, né, que eram dados para as crianças, né, e você vai criar novas versões adaptadas para essas crianças, livres, né, de palavras que pudessem ferir, né, algum tipo de castidade e, enfim, levar ao despudor dessa criança, né. E essa ideia de pudor também, ela nasce justamente nesse período, né, entre o século XV e o século XVII. Essa ideia de pudor, ela está ligada a essa vergonha que a criança tem diante, né, de expor o seu corpo. Como no caso do Henrique XIII, né, se eu não me engano, ele, fazia essas exposições do corpo dele de uma forma totalmente natural, né, ele não se importava em expor o corpo. Nesse caso aqui, a ideia é fazer com que essa criança ela se sinta culpada, ela se sinta envergonhada por expor o seu corpo, né? E por conta disso, né, você tem o nascimento, né, dessa ideia de inocência, né, também. E essa imposição, na verdade, da inocência infantil, né, onde a criança ela passa a ser vista como algo angelical, né, próximo ao divino. Ele até fala no texto algumas vezes, alguns trechos, né, de que Jesus ele chamava as crianças para perto, enfim, tinha toda essa ideia da criança ser vista como algo puro, né, como algo ausente de pecado carnal, né. E nesse sentido também é muito importante se preocupar com a educação dessa criança, né? Porque alguns sentimentos a respeito dessa criança, como o sentimento racional, né, a respeito de que ela era vista como esse ser inferior, desprovido de razão, né, e que era uma fase que devia ser superada, enfim, não deveria ser dada tanta importância. Nesse ponto, você precisa sim dar importância, né, para a educação dessa criança, para que ela se torne um sujeito provido, né, de moral, que esteja de acordo com todos esses preceitos morais e cristãos, e seja um ser racional também, né. E depois de um certo tempo, né, quando essa ideia ela já está mais consolidada, durante o século XVII, você, de certa forma, vai ter, é como se tivesse uma espécie de retrocesso, né, nessa ideia, porque nesse ponto não há mais o reconhecimento de que as crianças elas podem ter, sim, uma sexualidade, né, há, por parte desses moralistas, uma certa ideia de que a criança, ela, por ser algo tão puro, né, ela não teria nenhum tipo de sexualidade, ela não teria nenhum tipo de coisa ligada às questões sexuais, né? Ela era um ser totalmente puro e isento, né, dessas coisas. E, enfim, é mais ou menos isso. Agora eu vou passar a palavra para o Pablo. Boa tarde, professora. Então, só aqui finalizando, né, o que as meninas já falaram, como a Ellen disse, teve esse período que foi
onde começou a querer romper com aquele período de Dispudor, né? Aquele primeiro lá que a Súria falou, aí vem esse período, né, com esse estudioso, onde vê-se a necessidade de mudar aquele comportamento, aquela vivência, né, das crianças, e até que a gente chega, né, já mais no século XVII, onde isso já está mais consolidado, né, onde essa mudança já está mais consolidada. E aí a visão que a gente tem, que a sociedade da época tinha de criança, já não era mais aquela visão que existia no tempo do Luís, né, do Luís XIII, como a Súria falou, já era outra visão, né, a partir dessa reforma moral, como a Ellen fala. E aí eu vou trazer algumas características, né, da vivência das crianças nesse período já do século XVII, que era importante, né, para aquela sociedade, então, preservar a infância da sujeira, né? E é isso como a Súria falou, né? Brincar com o órgão sexual da criança, né? Isso era agora visto como algo sujo, algo impuro e algo que a criança deveria ser protegida disso, né? Que era algo que não era só tolerado, né? Era também incentivado essas brincadeiras, essa vivência, né? Da criança totalmente adultilizada. E aí, no século XVII, né, alguns padres jesuítas, eles escreveram manuais, né, manuais de civilidade. E aí esses manuais justamente iam ditar, né, como deveria ser ali a educação, a forma de vida da criança, tudo que ela podia e que ela não podia fazer. Era mesmo bem específicozinho, tipo pequenas coisas. Por exemplo, quando a criança acordar, ela deveria fazer o sinal da cruz, a primeira coisa que ela tinha que fazer. E é interessante, né, nessa parte que a gente vê assim que que a moral, né, era totalmente pautada na religião. Então, essa reforma aconteceu e aí a vivência da criança, ela era agora pura porque ela tinha a religião como base, né? A religião vinha ali como algo para, enfim, limpar. E aí a criança precisava fazer o sinal da cruz, a primeira coisa. A segunda coisa era sorrir para os pais e dizer bom dia. E aí, enfim, tinham várias coisas que a criança agora não podia e que devia fazer. Ela não podia incomodar na escola, não podia conversar muito, não podia conversar na missa, não podia falar tu ou tuá. Eu achei isso também bastante interessante, né, para a gente analisar como a nossa linguagem ela foi construída, né? Assim, trazendo para a nossa realidade, aqui no Ceará, a gente usa muito o tu quando a gente está falando com alguém da nossa idade, né, assim, amigo, colega e tal. E já quando a gente quer tratar de uma forma mais respeitosa, a gente usa o você, né, que lá para a França seria o vous, a equivalente. E aí eu achei muito interessante, que é algo que vem também dessa época, né? E aí, enfim, as crianças não podiam falar muito, nem perguntar muito, o que é difícil, porque criança a gente sabe que ela naturalmente pergunta muito, fala muito, né? E aí a gente percebe que agora a criança ela tinha um lugar central. Antes ela, tipo, como se fosse um adulto pequeno, né? Tipo, não tinha tanta diferença, tanta relevância. Mas agora ela era num lugar central justamente por causa disso. Tinha-se a preocupação de proteger e educar, né, a criança. Então, tudo que se fosse fazer tinha que se pensar na criança, né? Como aquilo ia influenciar a criança, se ela poderia estar presente, se ela não poderia, se era bom para ela, se não era. E como as meninas também comentaram, nessa questão da criança como santidade, e aí a gente vai ver muitas representações do menino Jesus e dos anjos, né? Vão sempre ser figuras de criança, né? Toda pintura que tiver um anjo não vai ser um anjo adulto, vai ser sempre um anjo como criança. E aí também a ilustração, né, de quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, que também era bastante usada para mostrar essa importância da criança. E foi também criada, ou pelo menos, como eu posso dizer, ampliada a ideia da importância, né, da festa da primeira comunhão, que foi pensada uma festa justamente para as crianças, né? Era a forma de trazer ludicidade, enfim, era mesmo ali algo para as crianças se divertirem, algo para ser tipo uma festa super importante, totalmente voltada
só para as crianças, né? Visto que elas não poderiam frequentar outras festas ou mesmo jantares, né? Quando os pais eram convidados. O espaço para as crianças era agora totalmente diferente do espaço destinado aos adultos. E era isso. Muito obrigado. Sim, sobre a última parte. Você quer falar? Pode falar, Ellen. Não, eu ia falar só citar mesmo, né, sobre a última parte, né, que ele fala sobre os dois sentimentos, né, a oposição entre os dois sentimentos, que é o da paparicação, né, que é esse sentimento em relação à criança, a partir de uma visão, assim, de que a criança é aquele ser ali visto, né, e, enfim, visto como algo ali para divertir os adultos, né. O texto, no texto tem uns trechos que ele fala até que a criança é como se fosse uma espécie de macaquinho, né, para os adultos, né, que ele está ali para divertir os adultos. Aí, em oposição a isso, tem o outro sentimento, né, que é o de exasperação, que é essa irritação exatamente a esse sentimento em relação à criança, né, a mimar a criança, a paparicar, a não tolir ela, né, digamos assim. Então, com esse sentimento, né, esse segundo, que é mais racional, digamos assim, ele vem justamente com esse princípio de, né, essa preocupação moral em educar essa criança para a racionalidade, né, para que ela se torne um adulto racional, um adulto consciente, né, digamos assim, um adulto que seja regrado e que siga todas as normas, né, tanto as normas sociais como também as normas cristãs. E é isso, sobre os dois sentimentos. Bom, pessoal, como vocês estão... queria agradecer, né, primeiramente ao grupo 5. Eu falei errado anteriormente, na verdade, ficaram faltando o grupo 5 e 6 e não 4 e 5. Então, os meninos do grupo 5 falaram agora e a gente já vai passar a palavra para o grupo 6, mas antes disso, queria só fazer uma pontuação, né? Muito boa a apresentação dos colegas, arrasaram mesmo. Só fazer algumas pontuações para vocês irem percebendo, né, que o que os colegas trouxeram é essa relação do pudor, né? Durante a Alta Idade Média, que é esse primeiro momento que a Súria trouxe, né, não se tinha essa compreensão da infância, como a gente vinha falando, se não se tinha essa compreensão da infância tão como um período especial da vida, tampouco se tinha essa noção da criança como uma criança pura, angelical, delicada, que precisa ser cuidada, protegida, né? Essa ideia, como eu venho falando para vocês, embora pareça muito banal, né? Banal no sentido assim, nossa, sei lá, alguém poderia pensar, né? Só olhar para uma criancinha ali toda desprotegida, né? Toda assim, que você olha para uma criança, para um bebê e vê o quanto ela necessita de proteção, de ajuda, né? Mas mesmo isso, mesmo essa coisa que para a gente é tão banal, né? É histórico, ou seja, é datado. Isso foi sendo construído. Esses sentimentos da infância foram sendo construídos. E não foi sendo construído, que eu quero que vocês entendam que a história, ela não funciona assim, esse sentimento da infância como algo angelical, como algo que precisa ser protegido, né? Que é algo especial, um momento especial, que tem que ter o seu próprio mundo separado do mundo dos adultos, né? Vejam o que a gente vê hoje, a gente vê o mundo da criança totalmente separado do mundo dos adultos, né? Isso até cria certa dificuldade para os pais na criação das crianças, porque como você não pode levar a criança para qualquer lugar, tem que ir para lugares onde se tem um espaço adequado para a criança, onde se tem um playground, um brinquedinho, né? Onde se seja seguro, enfim.
se tem, na verdade, pessoas, né, que convivem, que dependem uma da outra, que é a criança e o adulto, tendo que conviver em mundo quase que totalmente separados, né? Então, muitas vezes a gente vê mães reclamando, assim, né, se queixando, por exemplo, eu tive que anular a minha vida, né, deixar de ser adulta, deixar de ter a minha personalidade, de ter a minha vida, né, de sair com os meus amigos, sair com os adultos para ir viver a vida da criança, né? Então, só frequento festinha de criança, só vou em parquinho, só vou em coisa de criança, porque esses dois mundos foram separados. Mas na alta Idade Média, né, a primeira fase da Idade Média, isso não existia. As crianças compartilhavam da vida dos adultos, né? Elas compartilhavam da vida dos adultos em todos os sentidos, inclusive no sentido sexual. Aqui eu não estou dizendo, tá, gente, que se tinha relações sexuais entre crianças e adultos, até que se tem um pouco isso, se a gente for considerar, né, que a infância vai até ali os 10, 11, 12 anos, se teve isso, mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando da própria experiência da sexualidade, né? Como foi dado o exemplo aqui pela Súria, o bebezinho lá, o filho do rei, dormia na cama, né, da rainha e do rei, manuseava o seu pênis, né? As criadas manuseavam o pênis dele, as criadas deixavam o rei, o pequeno rei, né, o pequeno bebê, desculpa, o pequeno príncipe, que futuro rei, manusear, né, também os seus órgãos sexuais. Isso não era visto de uma forma pejorativa, né, como é hoje. Isso era visto de uma forma perfeitamente normal. Só que com o tempo, né, como os meninos vieram falando, cronologicamente, quando você pensa que a partir mais ou menos do século XVII há essa reforma moral, aí a gente tem que se perguntar, mas por que surge essa reforma moral? Porque a reforma moral ela é uma consequência de algo mais profundo que estava acontecendo, que era uma transformação na forma de vida da humanidade, né? No modo de produção da vida. Então, o Arrier, ele não trata disso, né? Ele trata mais da experiência cultural, mas é bom que a gente una os dois conhecimentos, né? O conhecimento histórico com esse conhecimento cultural, para entender o que estava acontecendo no século XVII. O que estava acontecendo no século XVII do ponto de vista da produção da vida. A gente tinha a transformação do modo de produção. O mundo estava deixando, né, quando a gente pensa ali na Europa, a Europa estava deixando de ser feudal para ser um modo de produção capitalista. Então, a gente estava passando por uma transformação uma transformação muito profunda, e do ponto de vista da experiência social, do modo de produção da vida, é uma mudança muito profunda que tem as suas consequências também do ponto de vista da moral, dos costumes, da religião. É aí que se ganha muita força a compreensão, a religião cristã, que é essa religião, né? Não, desculpa, a religião cristã, ela já estava colocada, mas a moral cristã, essa da disciplina, de disciplinar as crianças, né? Como eu vim falando, disciplinar a criança, dizer, você não pode chamar de tu, de toá, você tem que chamar de você, né? Você tem que se referir como senhor, como senhora, você tem que acordar, você tem que respeitar os pais, você tem seu espaço próprio. Toda essa questão, tudo isso que estava se constituindo, na verdade, uma forma de disciplinar a criança para esse novo mundo que está nascendo, né? Por quê? Porque a criança, ela vai ser a futura força de trabalho, né? E você precisa... a gente pode verificar isso até hoje, porque até hoje nós estamos vivendo no mundo capitalista. O que a gente faz com as nossas crianças? Principalmente nós, da classe trabalhadora, né? Que não somos da classe dominante. A gente disciplina as nossas crianças desde pequenininho, porque quando elas crescerem, elas vão se tornar trabalhadores, força de trabalho. Elas precisam chegar lá sabendo obedecer, sendo disciplinado.
tendo noção de autoridade, né? Obedecer o patrão, obedecer quem tiver por acima dela, né? Então, isso se aprende desde casa. Por que vocês, muitos de vocês falaram, não, lá em casa eu não posso chamar a minha mãe nem de você. Tem que ser senhor, senhora. O que é isso? Vocês estão aprendendo desde pequenos que existe uma figura de autoridade, alguém que manda, alguém que você tem que obedecer. Porque lá na frente, quando você tiver que ir trabalhar numa empresa, ter um patrão, você vai saber que ele é a sua figura de autoridade que você tem que obedecer, que você tem que tratar com respeito, né? Então, esse período foi o período em que foi se mudando a moral, os costumes, justamente porque se estava modificando o modo de produção da vida. A sociedade estava se transformando profundamente e a gente precisava agora disciplinar a nova força de trabalho, né, que seria a classe trabalhadora. E a gente disciplina a classe trabalhadora desde pequeno, né, desde bebê, desde criança. Então, a questão da sexualidade, ela passa a ser algo pudorado, né? Algo que é um tabu, a gente não pode conversar sobre isso, a gente tem que proteger a criança da sexualidade, né? A gente não pode falar disso com a criança porque é pecado, é feio, é sujo, é imundo, né? E veja também quais são as consequências disso, né? Da gente não tratar sobre sexualidade com as crianças. A gente está vendo aí ao longo de 400, 500 anos de capitalismo, em que a sexualidade saiu de uma condição natural espontânea, né? De uma vivência espontânea da criança, e se tornou esse pecado, essa coisa imunda, suja. O que a gente está vendo, né? A gente está vendo muitas vezes a criança não conseguir se proteger de pessoas que possam vir a abusá-las. A gente está vendo muitos adultos que nunca experimentaram sua sexualidade, que são totalmente travados nesse nível, né? Justamente porque desde pequenos são ensinados de que isso é feio, isso é pecado, isso é errado. Então, tem muitas consequências também do ponto de vista psicológico, essa mudança, né? A mudança de algo espontâneo e natural para algo identificado como errado, como feio, né? O que vocês acham sobre isso? Podem falar, gente. Ou pela voz, ou pelo chat. Momentos de diálogos. Pessoal, também bom lembrar essa questão da sexualidade também relacionada às mulheres, né? Como que a maioria das mulheres não tem uma boa relação com a sua sexualidade, né? Porque são, desde criança, muito oprimidas, né? Ensinadas de que aquilo é errado, de que tem que ser submissas, de que é errado sentir prazer, né? Então, como que essa mudança de hábitos e da moral, né? Que a gente viu acontecer lá a partir do século XVII, mas que nós lidamos com as consequências disso até hoje. E acredito que vamos continuar lidando se permanecermos nessa sociedade, né? Porque essa nova moral que foi feita lá através daquela reforma no século XVII foi a moral para esta nova sociedade, que era a sociedade que estava nascendo, o capitalismo. E eu acredito que enquanto estivermos no capitalismo, né, somente quando a gente superar o capitalismo, né, mudar para uma nova forma de sociabilidade, é que a gente vai ter uma nova relação também com a moral, com os costumes, com a sexualidade, porque não é possível reformar o capitalismo, não é possível reformar essa sociedade, ela é assim na sua essência, né? Ela tem como pilar também essa moral cristã, esse moralismo, né? Essa opressão em relação à sexualidade, à mulher, às crianças, né? Tem um livro, vou já passar a palavra para o Pablo. Tem um livro muito bom que se chama O Mito da Dominação Masculina. É de uma autora chamada
Leacock, vou colocar aqui no chat para vocês, que ela faz um estudo entre os indígenas um grupo indígena da Austrália, que é um grupo indígena assim, que nem teve contato com a civilização ocidental, digamos assim. E ela vai mostrar como que nessas sociedades, né, que não, digamos assim, não foi integrada pelo capitalismo, acabou ficando assim à margem, né, funcionando com outra moral, com outros costumes, ela mostra como que nessas sociedades não só não existe desigualdade entre homem e mulher, como também não existe essa relação de autoridade entre pais e filhos. Os filhos não veem os pais como uma autoridade, alguém a se obedecer, porque senão vai apanhar ou vai ficar de castigo. Isso não existe, essa relação não existe nessa tribo. Então, ela vai mostrando como que foi o próprio capitalismo, né, junto à moral cristã, que se utilizou dessa moral cristã para constituir essa nova moral para a nova sociedade, né? Antes a gente não tinha isso. E mesmo quando você lê esse livro que vocês leram do Arrier, mostrando que sequer na Idade Média existia, né, essa relação de oposição entre pais e filhos, né? Essa relação tão forte de tornar a sexualidade uma expressão de algo pecaminoso, enfim. Pode falar, Pablo. Não, porque como você começou a falar, né, desse lado mais da questão de sexualidade, né, enfim, da diferença homem e mulher e tal, teve uma parte, né, do capítulo do livro que eu achei muito interessante. Eu até anotei, mas eu deixei entre parênteses, porque, assim, eu fiquei com medo de questão do tempo, né, e queria falar aquilo que era mais principal relacionado à infância, enfim. Mas como você perguntou, né, se a gente queria falar, eu achei interessante que ele fala que as pinturas, né, os quadros, quando um rapaz ia ser retratado, era sempre assim um rapaz muito afeminado. Eu achei muito interessante, né, por trazer essa ideia da pureza da mulher, né, mesmo que fosse um rapaz, mas ele tinha traços femininos, fosse na forma como ele está portado, né, assim, porque eu lembro que lá na casa da minha bisavó tinha um quadro, um quadro de religião, não sei exatamente se era um santo, enfim. Mas eu lembro que quando eu era criança eu sempre ficava olhando, que eu achava sempre muito estranho. Porque ele estava em pé e, tipo, ele era muito, muito, muito afeminado. E aí eu lembrei, né? Nessa parte eu lembrei justamente desse quadro, como isso realmente acontece, né? Ainda hoje. E que, tipo, para alguém, né? Enfim, uma pintura ela trazer a ideia de pureza, ela precisa trazer o feminino, né? Porque se não for feminino, não pode ser puro, enfim. Tem aí aquela questão da mulher enquanto delicada, pura, e o homem que vai ser aquilo mais grosseiro, né? Mais, enfim, longe da pureza. Eu achei muito interessante também essa parte. Isso, exatamente, Pablo. A partir daí vai se identificando, né? Se pega essa diferença entre os sexos, né? E vai se identificando a mulher com o que tem de mais puro, de mais submisso, né? De mais delicado, como a gente escuta o sexo frágil, né? E o homem com o que tem de mais, enfim, mais grosseiro, mais racional, mais animalesco até. Então, essa diferenciação é o que a Leacock percebeu que lá nas tribos indígenas, dessas tribos bem longínquas, né, que não tinham tido contato com essa moral ocidental, essa moral capitalista, não se tinha isso. E também não se tinha algo que eu acho que a gente sofre também, né, que nossas crianças sofrem, e nós sofremos quando crianças, que é essa relação hierárquica entre pais e filhos.
porque essa ideia, né, de uma autoridade que manda em você, que manda na sua vida, que tem todo o direito de definir a sua existência, né, de definir as suas escolhas, enfim, essa relação autoritária de pais com os filhos, ela também faz parte dessa nova moral que tinha como objetivo disciplinar a criança desde pequena, né, através da religião também, mas através da autoridade, para poder saber lidar com a autoridade lá na frente, né, a autoridade do patrão, de quem, né, do carrasco, de quem viesse a ser o seu superior. E isso acontece até hoje, né? Nós disciplinamos as nossas crianças desde pequenas para que elas vejam o professor como autoridade, depois, primeiro os pais como autoridade, depois a escola como autoridade, para lá na frente, principalmente se a gente estiver falando da classe trabalhadora, para lá na frente ela saiba, ela já veja como natural, como normal, a autoridade do patrão, né? Ellen, vou mandar para você aqui o link desse livro, que aí tem o PDF lá, mas pode baixar, tá bom? O livro chama Mitos da Dominação Masculina, uma coletânea de artigos sobre as mulheres numa perspectiva transcultural. Beleza, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas, colocações? O que faz vocês refletirem sobre o tema? Vocês conseguem verificar isso da relação de autoridade com os pais? Dessa questão de disciplinar a criança desde pequena? Bruno está dizendo, muito boa pergunta do Bruno. Na comunidade indígena em que eu morava, próximo, os pais sentavam para conversar com os filhos. Eles diziam que era para que os dois ficassem no mesmo nível. Acho que deve ter relação com essa questão política também, né? Já que eles não são capitalistas. É bom só a gente lembrar assim, que isso que eu estou falando do capitalismo é um modo de produção, né? É algo que, assim, diferente do que a gente está acostumado a dizer, fulano fala, eu sou capitalista, ou eu gosto do capitalismo, eu me identifico enquanto capitalista. Não é assim que funciona, né? A sociedade é capitalista. Você pode gostar, você pode ser socialista ou gostar mais do capitalismo, mas a gente está efetivamente numa sociedade capitalista, essa sociedade que tem relações capitalistas, né? Então, mesmo os indígenas, eles estão numa sociedade capitalista, mas é possível verificar que a moral, que a tradição, que os costumes são ainda bastante diferentes da moral capitalista, porque eles não foram totalmente integrados, né? Muitas vezes, principalmente se você vai nessas comunidades mais longínquas, nessas que são mais isoladas mesmo, que eles vivem mais entre eles, você verifica que a moral ainda não é totalmente igual à moral capitalista que nós, por exemplo, vivemos desde crianças, né? Então, não quer dizer que eles não são capitalistas, eles vivem numa sociedade capitalista, mas conseguiram preservar um pouco da sua moral, da sua tradição, dos seus costumes pré-capitalistas, porque se vocês forem lembrar, os indígenas estavam aqui antes da conquista, né? Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, eles estavam aqui já. Então, a sua moral, seus costumes, eles são pré-capitalistas, eles remontam a uma sociedade anterior ao capitalismo, né? Quem traz o capitalismo para cá é o Pedro Álvares Cabral, né? Através das grandes navegações, da expansão do mercado, etc. Então, só para corrigir isso, não é que eles não sejam capitalistas, eles vivem numa sociedade, que é a sociedade que nós vivemos, que ela é totalmente capitalista, né? O capitalismo ele já se consolidou em todos os países, mas eles conseguiram preservar uma moral, uma tradição, de certa forma, que remonta a esse período pré-capitalista, né? Que eles já estavam aqui no Brasil, antes mesmo disso aqui ser chamado de Brasil, né? Então, assim,
Diante disso, como eles conseguem conservar um pouco dessa moral, a gente verifica que é isso que o Bruno falou. Esse exemplo é ótimo, né? É um exemplo muito parecido com o que a Leacock viu lá na Austrália com os povos nativos de lá, que não existe essa relação de autoridade do pai com o filho. Então, assim, o pai quer sentar para ficar no mesmo nível das crianças, né? Para estar tratando de igual para igual, para estar falando, né, olhando nos olhos e não mandando ou impondo algo, né? Quer explicar, quer ter uma relação mais igualitária possível, né? E essa relação hierárquica e não igualitária, ela é própria desse momento específico da história, que é o momento do surgimento do capitalismo. Tá dando para entender isso, gente? Ou tá um pouco confuso? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô? Acho que quando a gente entrar aqui agora nos slides também vai ficando mais claro. Só um minutinho, gente. Professora, a equipe 6 vai apresentar só depois mesmo? Não, pode ir, a gente já vai apresentar agora. Eu estava procurando aqui os slides, mas podemos começar já. Ok. Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? A nossa equipe ficou com a temática da família, que está dividida em 2 tópicos, né? O primeiro tópico ele vai tratar das imagens da família, na iconografia histórica, né? Ou seja, a representação visual de símbolos e imagens sobre um determinado tema, no caso a temática da família. O texto ele vai mostrar a evolução, né, dessa iconografia dos 12 meses,
em que os meses do ano eles são representados pelas imagens do trabalho. Então, aqui a gente tem a imagem de um calendário, em que ele vai mostrar os trabalhos, né, referentes a cada um desses meses, a cada estação. E, a princípio, ele vai mostrar como, geralmente na figura de um rapaz solitário, um jovem adulto, retratar os períodos de trabalho e também o ócio, né, entre os camponeses e os nobres. Essa imagem vai evoluindo com o acréscimo de novas figuras. Como vocês podem ver, aí já temos um casal, uma moça acompanhando o rapaz, um nobre, provavelmente. E na segunda imagem a gente tem um grupo de trabalhadores já. Pode passar. Aí, como vocês veem nessa terceira imagem, a gente já tem uma comunidade, né? Então, esse acréscimo de novas figuras femininas, a dona de casa, de novos personagens, o grupo de vizinhos, companheiros, até chegar finalmente na introdução da criança. Com a introdução da criança, se dá essa iconografia dos 12 meses, ela sofre uma modificação e passa a retratar a alegoria das idades, né? Que os membros de uma mesma família vão representar, desde o mais jovem ao mais idoso, os estágios da vida, como vocês podem ver nessa figura. Então, esse sentimento de família surge a partir da introdução da criança, que é o que a Ellen vai falar um pouco mais agora. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Então, no segundo tópico, ele segue nesse raciocínio histórico-cronológico. E é a partir do século XV que as cenas de interior, as cenas mais privadas nela, passam a ser mais recorrentes. Essa mudança na representação, ela revela uma tendência nova do sentimento, que ele acaba se voltando para a intimidade da vida privada, antes raramente explorada. As cenas de exterior, elas não desaparecem, mas elas diminuem de uma forma bem significativa, que abre espaço para essa vida mais íntima. Essas alterações que ocorreram, elas foram bem lentas, mas relevantes demais para a época. E a partir do século XV para o XVI, surge essa nova iconografia original, e o sentimento da família, ela passa a constituir a sua principal inspiração. Diante dessas alterações, foram citadas, né, também as diferenças observadas em relação às esculturas funerárias. Nos túmulos, eles mostravam a família reunida em torno de um defunto, como a gente pode ver nessa imagem da direita, e eram feitas enumerações das crianças vivas ou mortas. Essas representações, elas sustentavam um caráter medieval dos retratos da família, que antes era muito ligada à questão religiosa mesmo, no século XV. E foi a partir do século XVI que o retrato da família se libertou finalmente desses estigmas da religiosidade. Muitas vezes já foi dito que o retrato ele remetia ao progresso do individualismo, mas, notoriamente, ele traduzia, acima de tudo, a ascensão desse sentimento, essa questão, né, da família, porque com o passar do tempo, as cenas elas tornavam-se mais íntimas, representando os momentos mais particulares do cotidiano das famílias. E esse sentimento que emergiu nesse período, ele é inseparável do sentimento da infância, como já foi citado, né? E o qual esse sentimento é uma expressão particular do sentimento mais geral, que é o da família. Para resumir, o texto ele cita as diversas alterações sofridas até iniciar essa valorização dos laços familiares, que antes eram bem superficiais. Boa tarde, gente. Então, assim, esse sentimento, né, de família, de ilustrar a família, como a galera já falou bastante, nem sempre ele foi tão presente. Na Idade Média, essa noção de família era mais ligada à linhagem, né? E aí, com o surgimento da família moderna, foi que se passou a observar essa mudança, né? A mulher, ela vai acabar perdendo um direito que ela tinha de substituir o marido no caso de ele estar ausente, e a autoridade do marido se torna maior,
né? Tanto a mulher quanto os filhos vão se submeter a essa autoridade. E aí, na Idade Média, costumavam pintar cerimônias, né, de casamento, de batismo, de uma forma, assim, bem como elas realmente aconteciam. Não tinha tanta essa preocupação de pintar os aspectos familiares. Porém, isso mudou, né? E a questão da infância, né, as crianças, elas não tinham mais aqui uma imagem de pequenos adultos, né? Elas passaram a ter festas dedicadas a elas, né? Como essa daí que está ilustrada na figura, que é a festa de São Nicolau, né? O ancestral do nosso Papai Noel, que ilustra essa importância, né? Que passou a ser dado para a infância e tudo mais. E essa separação, né? Entre festa de adulto e festa de criança. E acho que isso ilustra bem esse novo sentimento, né, que é o sentimento de infância. Oi, gente, boa tarde. O nosso grupo ficou, né, com um tópico que é subdividido em duas partes. A primeira parte que os meninos falaram ela aborda a evolução da família por iconografias. Já essa parte que eu vou iniciar agora, ela faz essa análise baseada em textos da época. E no primeiro texto que apresenta, ele fala que é um texto do século XV, de um italiano, que fala como os ingleses medievais tratavam as suas crianças, né? Que era mais ou menos assim. Quando a criança completava de 7 a 9 anos, tanto meninos quanto meninas, eles eram mandados para morar com outras pessoas, outras famílias, e lá nessas famílias eles iam prestar serviços domiciliares e aprenderem bons costumes. Isso era uma prática comum em todas as classes sociais. E a justificativa que eles davam é que as crianças aprenderiam melhor com outras pessoas. E as famílias que mandavam essas crianças, elas também recebiam na sua casa outras crianças que iam lhes servir. E esse serviço doméstico não era uma coisa assim repugnante, uma coisa mal vista nesse tempo, né? Até porque era o modo de vida deles. Então era uma coisa assim essencial e necessária que as crianças aprendessem e não tinha mais muito o que elas aprendessem além disso. Então esse método de aprendizagem era uma forma de educação da época. E junto com esses serviços que eram ensinados para a criança, também eram passados os valores de vida do mestre que passava para o aprendiz, né? E tudo isso era aprendido na prática, até porque não tinha essa divisão do espaço das crianças e adultos, como muita gente já falou aí antes de nós, nas outros grupos. E todos os ambientes eram permitidos às crianças, desde bordéis até execuções em praças públicas, nada tinha restrição. E nesse modo de transmissão, através da aprendizagem, não tinha lugar para a escola. A escola, nesse tempo da Idade Média, era restrita apenas a alguns clérigos. E nessa época, a família não podia alimentar um sentimento existencial muito profundo entre pais e filhos, né? Até porque a mortalidade infantil era muito alta e quando essas crianças sobreviviam, já era imediatamente ter que mandar para a casa de outra pessoa para poder aprender os costumes com outra pessoa, e aí isso impedia de criar um vínculo mais forte entre família. Mas isso não queria dizer que os pais não amassem os seus filhos, né? Eles amavam os filhos. Só que o que era mais importante para eles era o que essas crianças poderiam contribuir na obra comum para a sociedade e também o estabelecimento da família, seja financeiramente ou pelo nome, né? Estabelecimento do nome da família. Mas aí, já a partir do século XV, como a equipe 5 falou e como a professora reforçou também, houve uma grande revolução, né? Que foi o Renascimento, que teve uma grande mudança de pensamento das pessoas. E aí, a partir daí, já começou a mudança gradual desse método de aprendizagem para o método de escolar,
Só que isso foi bem lento, isso, no século XV isso foi apenas um pequeno início. E aí isso foi se dando até o século XVII. Isso aconteceu muito pela preocupação, né, que também foi falada aí bastante, de isolar a juventude do mundo sujo dos adultos, que era para mantê-la na inocência primitiva, isso a fim de treiná-la para resistir melhor às tentações dos adultos. Isso tudo, né, sempre tem um pezinho de religião atrás. E essa substituição do método de aprendizagem pela escola provocou uma aproximação da família com a criança, uma vez que não era mais necessário mandar a criança para a casa de outra pessoa e passar anos e anos lá distante, e aí foi o vínculo se ficou mais próximo entre a família e a criança. E aí isso contribuiu para nascer um sentimento de família e um novo sentido para a infância. E no texto tem até uma parte que eu achei muito importante mencionar, que ela diz assim, exatamente como está lá, que era como se a família moderna tivesse nascido junto com o hábito de educar as crianças na escola. Eu achei muito importante, né? A importância da escola, da introdução escolar para o sentimento de família. E, mais uma vez, reforçando que essa transição foi bem lenta e não foi para todos no começo. O acesso à escola para as meninas, por exemplo, sempre o sexo feminino sendo subjugado, né? Só se deu no final do século XVIII para o início do século XIX. Antes disso, elas continuaram no método da aprendizagem, indo aprender nas casas dos outros. E para os mais pobres também não foi possível, porque no início as escolas eram longe ainda e as famílias tinham que manter as crianças lá. E eles não tinham condição. Então isso foi se dando bem devagar mesmo. Mas, por fim, né, a escola venceu. Até hoje a gente sabe, né, que o nosso método de ensinar as crianças é através da escola. Ninguém manda as nossas crianças para a casa de outra pessoa. A gente nem imagina mais isso. E o que foi um grande reforçador para esse estabelecimento da escola foi a sua autoridade moral, que era construir um ambiente que ali seria um lugar de ensinar melhor a criança. E agora a Hortência vai dar um pouco mais de detalhes sobre como era essa vivência das crianças. Oi, gente, boa tarde. Essa parte do texto ela é um pouco mais densa e ela traz bastante conteúdo. Então, eu tentei simplificar em alguns tópicos. E aí, se vocês quiserem se aprofundar em mais alguns, vocês podem fazer alguma pergunta que eu, alguém da equipe, ou então a professora Amanda, podemos responder. Bom, o primeiro ponto que eu vou trazer é a questão do casamento de mestres, né? Os mestres, eles eram permitidos se casar, mas apesar de eles possuírem esse direito ao casamento, eles eram proibidos de exercer cargos universitários. Isso porque não era bem visto que os alunos, né, que os estudantes, eles tivessem contato com as esposas, com as filhas, com as criadas de seus mestres, porque isso era meio que considerado indecente, né, que esses pensionistas fossem expostos à presença de mulheres, ao modo de vestir das mulheres, ao modo de se comportar. O segundo ponto que eu vou trazer é a questão dos lares parisienses e as amas, né, porque quando esses lares parisienses eles eram retratados, a gente não tinha muito a questão de ver crianças de berço. E por que isso acontecia, né? Isso acontecia porque as crianças de berço, elas eram enviadas para a casa das amas. Inicialmente, elas não eram enviadas, né? As próprias amas eram ali da vizinhança, né? Acredita-se que as primeiras amas eram da vizinhança, então elas mesmas se deslocavam para a casa das crianças. Mas depois de um tempo, por questão de segurança, de higiene, eles acabavam preferindo mandar as crianças para a casa das amas, já no ambiente do campo. E mesmo que existissem alguns educadores moralistas, né, que recomendavam que as próprias mães nutrissem suas crianças, como já tinha essa questão do costume das amas, então continuava permanecendo o mesmo costume. Mas depois de um tempo, ali por volta do século XIX, ao invés de as crianças serem enviadas para a casa das amas, as amas que passaram a se transportarem para a casa das crianças, porque as famílias não queriam mais se separar, né? Não queriam se separar dos bebês, queriam acompanhar o crescimento, enfim.
O terceiro ponto que eu vou trazer é a questão da intimidade doméstica. Aqui a gente vai falar da relação do homem com o contingente familiar. Essa relação com a sua própria casa dependia da relação que ele tinha com o exterior, ou seja, com o trabalho, com a vizinhança. Então, quanto mais próximo ele tivesse do ambiente exterior, das relações sociais exteriores, mais distante ele estaria do ambiente doméstico. Então, essa era uma dificuldade muito grande enfrentada por essa tentativa de intimidade doméstica. Outro ponto muito importante, que eu acho importante ressaltar, é a questão da conversação. A conversação era vista como uma arte. Então, no texto, ele fala sobre qual a importância dessa conversação, como ela deve ser feita, o que deve ser evitado, né? Os assuntos mais íntimos deveriam ser evitados. E eu separei uma frase muito importante que dizia assim: o mundo é um grande livro que está sempre nos instruindo, e as conversações são estudos vivos que nada devem ao dos livros. Ou seja, eles viam que as conversações, ela meio que traria mais ensinamentos do que os próprios livros, porque os livros trariam um ensinamento teórico, uma coisa mais distante, e as conversações já levariam mais para o lado da prática, né? Já incluiria esses indivíduos na sociedade. Também havia esse debate sobre a relação da educação particular com a educação pública, né? É óbvio que para quem tinha condições, a educação particular era considerada melhor, mas para quem não tinha condições, tinha que recorrer à educação pública mesmo. E também tinha essa questão do debate entre a escola e a educação doméstica. Eles tentaram conciliar os benefícios da escola com a educação doméstica, porque, enfim, eles preferiam, né, pelo que eu entendo. Algo muito importante também foi essa questão dos tratados de civilidade e das regras de conduta social. Essas regras de conduta, elas podem estar associadas à moral nos dias de hoje, né? E elas meio que tinham os objetivos de iniciar o rapaz, e às vezes a dama também, na vida em sociedade. Em certo momento, esses manuais, foi percebido que esses manuais, né, como eles eram voltados mais para a população mais rústica, mais para a população mais brutal, de certa forma era mais focado nos adultos. Então, teve um certo momento que eles perceberam que esses manuais eram muito voltados para os adultos e eles decidiram criar manuais que se voltassem especificamente para os pais, mas não para que os pais em si aprendessem, né? Para que eles pudessem ensinar o certo para as crianças, né? Para que eles pudessem servir de exemplo para os filhos, já que a sociedade da família do século XVII se organizaria em torno da criança. E o último ponto que eu vou trazer é a questão do ambiente familiar. Em relação ao ambiente familiar, existiam as grandes casas, onde a família incluía parentes, empregados e protegidos da família. Não havia divisão estrutural, o ambiente doméstico era também um ambiente de trabalho e não havia intimidade suficiente para formar vínculos familiares. Então, tudo isso acabava interferindo na educação das crianças. Agora eu passo a palavra para a Amanda para ela concluir. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Bem, agora, no século XVIII, a família passa a criar um limite cada vez maior entre a sua vida particular e a sociedade. Um exemplo desse distanciamento que agora existe é destinar os aspectos da vida social, profissional e privada a cômodos específicos da casa, respeitando, assim, a intimidade familiar. Toda essa reorganização na casa e a reforma dos costumes acabou abrindo espaço para a intimidade na família, que agora se reduzia aos pais e às crianças, excluindo, assim, os criados, os clientes e até mesmo os amigos. Como é demonstrado nesses quadros do século XVIII e XIX, onde há um clima mais intimista e é representado apenas os pais e as crianças. Então, entre o fim da Idade Média e o século XVI e XVII, a criança agora conquista um lugar junto de seus pais. Lugar esse que não poderia ser almejado quando elas eram mandadas para a casa de estranhos. Então, essa volta das crianças aos seus lares foi um grande marco, sendo a principal característica que vai diferenciar a família do século XVII da família medieval.
toda essa evolução foi por muito tempo restrita às famílias nobres e ricas, visto que no início do século XIX, as famílias mais pobres, que era a maioria da população, ainda viviam como as medievais, mantendo suas crianças afastadas. Mas, aos poucos, esse sentimento de família foi se estendendo às demais camadas sociais e, desde então, modificou-se pouco. E é isso. Nossa, gente, que legal essas imagens. Vocês podem me mandar depois? Achei muito legal a curadoria e a pesquisa que vocês fizeram das imagens, representando cada estágio, né, dessa evolução da família. Se vocês puderem me mandar por e-mail, e aí eu vou utilizar também para mostrar para as próximas turmas. Bom, gente, só para retomar, então, o que o último grupo apresentou, né? Querendo sempre mostrar essa relação para vocês entre a transformação da sociedade, o surgimento de uma nova sociedade e, como consequência disso, de uma forma dialética, né, a modificação da estrutura familiar, a modificação da forma de cuidado com as crianças, a modificação da compreensão do que é a infância, né? Então, sempre bom entender essa relação, que é o que eu estou querendo mostrar para vocês a todo tempo, né? Que o fato de todos os grupos que trataram cada uma dessas especificidades da infância, o traje, os jogos, a própria compreensão da infância, dos sentimentos de infância, né? Como o Arrier fala, a sexualidade, a experiência privada, né, a forma de constituição familiar. Cada grupo aqui tentou mostrar cronologicamente, né, como que isso se modificou ao longo da história. E todos esses grupos, de uma forma ou de outra, trouxeram esses momentos históricos mais ou menos parecidos, em que aconteceram essas reviravoltas, essas mudanças, né? No geral, se fala do século XVI, século XVII, século XVIII. É sempre bom lembrar que século XVI, XVII e XVIII foram os séculos em que se tem uma transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Porque o processo de transformação da sociedade, né, de saída de uma sociedade baseada na produção servil e entrada para uma sociedade baseada na produção capitalista, né, nas relações sociais capitalistas, foi um processo de transição longo, né, diferente do que a gente possa imaginar. A gente não dormiu na Idade Média e acordou na Idade Moderna, né? Foi um longo processo de transição, um processo multissecular, ou seja, que perpassou vários séculos. E os séculos em que isso vai se tornando vai se delineando de forma cada vez mais clara, principalmente a partir do século XVI, até finalmente a consolidação total do capitalismo a partir do final do século XVIII e início de XIX, que é quando a gente tem uma consolidação, né, e uma hegemonização das relações sociais capitalistas em todo o globo, né, em todo o planeta, em todos os países, enfim. Então, é sempre bom lembrar por que sempre se fala, né? Todos os grupos falam, era de um jeito, mas a partir do século XVI ficou de outro jeito. A partir do século XVII foi se modificando, uma modificação lenta, gradativa, que não aconteceu do dia para a noite, mas que tem sempre esses mesmos pontos, né? Esse mesmo momento histórico como esse momento de transformação. Por quê? Porque sempre esses mesmos séculos, mais ou menos ali naquele período, porque corresponde a essa transformação, essa gestação de um novo mundo, de uma nova sociedade. Essa nova sociedade, ela precisava de novos valores, ela precisava de uma nova estética,
de uma nova forma de produção do conhecimento, que é o que a gente vai começar a ver a partir da aula que vem. A partir da aula que vem, nós vamos começar a discutir, então, essa transição do mundo feudal para o mundo moderno, ou do feudalismo para o capitalismo, trouxe também uma nova forma de se produzir conhecimento. Que nova forma de produção do conhecimento é essa? Quais as diferenças dessa nova forma de conhecer o mundo, de descrever o mundo, de explicar o mundo, né? O que se transforma, o que se modifica? O que tem de diferente entre a forma de produção do conhecimento antiga, lá da antiguidade, e da Idade Média, com relação à forma de produção do conhecimento agora, na Idade Moderna, né? Que é quando surge a ciência moderna. Mas o que se tem de diferente? Nós vamos discutir isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né, nesse primeiro momento em que vocês leram, né, descobriram que a infância nem sempre existiu, que a ideia de criança nem sempre existiu, que essa família que nós conhecemos hoje, ela nem sempre existiu, porque essa família, ela surge com o surgimento do capitalismo, ela surge nesse período, né, como o último grupo mostrou, né, lenta e gradativamente, ela vai surgindo nesse período de transição entre a Idade Moderna e o início da a Idade Média, né, transição entre a Idade Média e o início da Idade Moderna. Por quê? Porque se tem uma necessidade de uma nova família. Não dava mais para ser aquela família anterior. Porque a família da Idade Média, independente de qual classe social, independente se a gente está falando dos nobres, né, da nobreza, ou lá dos servos, a família da Idade Média ela era caracterizada por algo muito específico, que era uma família estendida. Quando a Rie explica isso, né, as crianças elas não ficavam morando só com seus pais consanguíneos. Elas passavam de casa em casa na comunidade, ali no feudo, para aprender os vários ofícios. Então, a criança ia morar com os Ferreira, que era quem mexia com ferro. A criança ia morar com os Oliveira, que era quem mexia com plantação de azeitona. Ia morar com os fulano, que era quem fazia outro tipo de ofício. Então, era uma família estendida, né? A criança não tinha como referência apenas seus pais de sangue. Ela tinha como referência todos os adultos da comunidade, todas as famílias da comunidade ali do feudo. Então, era uma família estendida. Lá entre os nobres também. As crianças elas iam passear nas outras casas, né? A própria realeza, né? A própria coroa, a família real era uma família estendida, porque era a família do castelo, né? E se inseria nessa família não só o pai e a mãe do rei, mas o médico, as amas, os funcionários da realeza, tudo isso era uma família estendida, eram vários adultos eram responsáveis pela criação daquela criança. E gradativamente e de forma bem lenta, né, nessa transição do mundo feudal ao mundo moderno, qual foi a principal transformação nesse quesito, né, em relação à família, à constituição da família? A família passou a ser uma família restrita. Então, antes era uma família estendida, agora é uma família restrita. Cada vez mais se restringiu a ideia de família, né, a essa família nuclear, pai, mãe e filhos. E não só se modificou não só essa restrição familiar, como também, como o último grupo mostrou de uma forma belíssima, magnífica, até pedir os slides, né, para eu poder me valer também dessa pesquisa que eles fizeram, porque conseguiram mostrar em imagens essa transição não só da constituição familiar, que deixa de ser estendida e passa a ser a família margarina, que a gente conhece hoje, né? Pai, mãe, filhos, tomando café da manhã juntos, em casa, na cozinha, né? Como também se passa por uma transição em que a família, a expressão
da vivência das crianças, das pessoas, dos adultos, deixa de ser o local aberto, né? Ou seja, deixa de ser o local público e passa para o privado. Então, a família não só vai se restringindo em número, como ela vai se restringir também no espaço. Ela passa a ser família apenas dentro de casa, né? A família, ela se constitui dentro da onde? Do lar. E aí, isso vai gerar problemas de todos os níveis que vocês puderem imaginar. Vamos deixar como tarefa de casa vocês pensarem quais os tipos de problemas que essa restrição familiar, não só a restrição em número de pessoas, né, responsáveis pelo cuidado da criança, mas também a restrição no espaço, né? A família se constitui no lar. Aí você vê a igreja falando a importância do lar, da casa, desse espaço privado, né? Em que ninguém manda, a não ser aquelas pessoas. Então, assim, briga entre marido e mulher, não se mete a colher, né? Ou seja, o que tem na minha casa, você não mete o bedelho, né? Vai cuidar da sua família, da sua casa. Cada um tem o seu espaço familiar, restrito e privado, do qual faz parte, né? Diferente de lá na Idade Média, onde as casas estavam abertas para todos, né? As casas estavam abertas. Meu filho, ele vai andar por todas as casas da comunidade. Agora não, meu filho é meu, dentro da minha casa, dentro do meu lar, no ambiente restrito do lar, não pode sair para outro lugar, não pode ir para casa de outras pessoas, né? Morar na casa de outras pessoas, né? A gente nem imagina isso, em mandar um filho para morar 4 meses com um vizinho, 5 meses com outro vizinho, a gente nem imagina isso. Então, quais foram as consequências dessas mudanças que vocês acham? Vocês querem deixar para pensar para a próxima aula? Querem falar algumas aqui que vocês já possam ter pensado? Quais são as consequências dessas mudanças na constituição familiar e nessa mudança da vida pública para a vida privada, né? Como o grupo trouxe lá as últimas imagens, né? Mostrando lá aquele ideal da família perfeita, né? Mãe e pai lá do lado da lareira, sentado em volta da mesa, as crianças brincando no chão. Ou seja, o ambiente familiar é o ambiente privado do lar, não é mais aquele ambiente público em que todo mundo cuida da criança, né? Quais são as principais consequências que vocês verificam? A Aline está falando que o vizinho não aguenta nem 3 dias com os filhos alheios. Claro que não, né? A gente já chegou nesse ponto em que cada um tem seu filho, cada um tem sua família, você que cuide, que esteja agora cuida, né? Eu não sou obrigada a te ajudar. A nossa lógica agora é essa, né? Enquanto que você for pensar que na Idade Moderna todo mundo se responsabilizava ali, de certa maneira, pela criação da criança, dos filhos, né? Pablo está falando que acha que aumenta o sentimento de individualidade. Sim, aumenta esse sentimento de individualidade e de individualismo, né? Que é essa noção que a gente acabou de falar, que não, a minha família é minha e sou eu que tenho que cuidar, sou eu que sou responsável, ninguém tem que dar opinião nenhuma e também sou eu que tenho que dar conta de tudo. Como é que fica para a mãe e para o pai? O que vocês acham? Como é que fica para a mãe e para o pai serem os únicos responsáveis pela criação da prole? Sendo que antes todo o espaço público era responsável e agora passa a ser só eles num espaço privado. O que vocês acham que acontece? Isso, Francisco disse algo muito importante. As próprias casas eram espaços públicos, porque as pessoas entravam e saíam a qualquer hora, não se tinha essa noção de espaço privado. E até mesmo de posse, né? Assim, de minha casa, olha, essa é minha casa cheia de muro, você só vai entrar aqui quando eu quiser, né? Se você for convidado, né? Não existia essa noção. Todo mundo entrava, saía, perambulava, porque era parte do feudo, né? Era parte ali da comunidade.
o Pablo Henrique disse qual que é a principal consequência dessa mudança do ponto de vista dos pais, né? Que são os únicos responsáveis ali a cuidar das crianças. Sobrecarga. E isso é o que a gente mais vê, gente. O que a gente mais vê é mãe cansada, privação de sono, tem o bebezinho, não dorme, fica 1 ano, 2, 3 sem dormir, tem que amamentar a cada 3 horas, tem que cuidar, tem que levar para a escola, tem que levar para natação, tem que trazer de volta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No caso da mãe trabalhadora, tem que trabalhar também, além de cuidar do filho. Então, essa relação do filho enquanto posse, enquanto responsabilidade única dos pais consanguíneos, ela é nova, ela é relativamente atual na história. Ela vem lá mais ou menos do século XVII, século XVIII, como os seus colegas apresentaram aqui. Antes disso, não existia essa noção, né? Desse espaço restrito, privado e individual do lar. Isso é uma noção capitalista, uma noção burguesa, é a família burguesa, né? Quando eu falo família burguesa, não é no sentido de ser só dos burgueses, mas a família dessa sociedade burguesa, né? Tanto que em todas as classes sociais nós temos isso, tanto entre os trabalhadores, que somos nós, quanto entre a família burguesa. A Constituição, a ideia de família é essa, mãe, pai e filhinhos, né? Não existe muito mais do que isso, assim. Às vezes a avó entra, mas, né, ainda como um empecilho, um peso, porque tem que cuidar do velhinho, né, do idoso. Mas a ideia de família perfeita é mãe, pai, filhinhos dentro de um lar, né? Dentro de uma casa. De uma casa privada, né? De um espaço privado. Isso. Pablo disse, é porque as famílias trabalhadoras vão tentar imitar o modelo burguês. Não só imitar, né? Mas isso foi imposto para nós. Foi imposto para nós que o modelo de família e que a constituição familiar, imposto pela religião, pelos costumes, pelas próprias relações sociais, é imposto. É imposta a monogamia, né? Você só pode se apaixonar por uma pessoa. É imposta a família burguesa nuclear. Se você quiser ter uma família estendida, por exemplo, vamos, sei lá, tô viajando, né? Vamos, em vez de ter uma família nuclear, vamos juntar vários amigos, sei lá, comprar um terreno e morar todo mundo junto e todo mundo vai ser responsável por cuidar do filho, dos filhos, né, da prole. Você pode até tentar fazer isso, mas vai ser muito difícil, né, porque as relações sociais dessa sociedade, elas são impostas a nós, né. Nós nascemos querendo constituir nossa própria família, nosso próprio lugarzinho, nossa própria casinha, nossos próprios filhos, né? Isso, como a Ellen colocou, é um modelo hegemônico, ou seja, é um modelo predominante e, portanto, a gente naturaliza, a gente reproduz, não porque a gente quer imitar, mas porque a gente acha que aquilo é o natural, que aquilo é o certo, né? Que é dessa forma que a gente tem que viver. O Francisco disse que lembrou de Dom Casmurro. Eu queria saber o que, Francisco, que você lembrou? A família do Bentinho lá, que tem vários agregados dentro da casa. É como se fosse um espaço comunitário a casa dele. Tem o cônego, tem os irmãos da mãe dele, nesse sentido. Sim, e aí acaba, o Francisco, que pela própria realidade ser muito dura, né? Assim, o modelo de família é esse: você casar, fazer uma bela cerimônia, né? Vestir de vestido branco, receber os familiares, aí você casa com um homem, tem seus filhinhos, constitui a sua família e vive felizes para sempre, né? Só que não, né? Mas, enfim, essa é a história que nos contam. Só que o que acontece? Para a classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora mais pauperizada, isso não é uma realidade.
O que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, não é a família burguesa, né? A gente tem uma mãe muitíssimo sobrecarregada, cuidando às vezes de 1, 2, 3, 4, 5 filhos, o pai já vazou, né? Já foi embora, ou tá preso, ou tá traficando drogas, ou apanhou de alguém na rua, ou tá viciado em drogas, em bebida, enfim. Então, o que a gente tem, embora a família burguesa seja imposta para nós, né, esse sonho, essa idealização da família, no geral, na vida cotidiana, né, na realidade, não é isso que acontece. E muitas vezes a gente vai ter conformações familiares muito diferentes dessa idealizada, né? Às vezes uma mãe com uma avó, uma mãe com uma tia, para tentar cuidar daqueles 3 meninos que foram abandonados pelos pais, às vezes os avós cuidando das crianças, às vezes essa relação mais parecida com a casa do Bentinho, né? Todo mundo entrando e saindo ao mesmo tempo, os vizinhos ajudando ali na criação. Porque acontece que, assim, existe a idealização burguesa, mas existe a realidade muito dura da classe trabalhadora, né? Muitas vezes a mãe tem que deixar o filho com o vizinho, sem saber que vizinho é esse, às vezes acontece até abuso, violência com a criança, mas tem que contar com a ajuda do vizinho, da vizinha, porque tem que trabalhar e não tem outra pessoa para deixar. Então, essa imagem idealizada da família que está sendo construída desde o século XVII, como vocês mostraram aqui, na verdade, ela é uma idealização burguesa, né, que não está dada para a classe trabalhadora. Até o Marx, né, ele fala isso no Manifesto do Partido Comunista, porque ele fala assim, as pessoas estão acusando os comunistas de querer acabar com a família. A gente sempre escuta isso, né? Até hoje a gente escuta isso. Comunista quer acabar com a família, né? Não sei o que, aí vai faz a passeata pela família, por Deus, né? Porque diz que comunista quer acabar com a família. Aí o Marx fala assim, ele responde assim, isso, né? Mesma coisa que o Francisco respondeu, que família? Então ele responde assim, que família que você está falando? Está falando que os comunistas querem acabar com a família, mas a possibilidade dessa família burguesa não está dada para a grande maioria da população, que é a classe trabalhadora. Nós não temos o luxo de ter família. Primeiro porque está caro, porque é difícil, porque a gente tem que trabalhar. Então, você tem que trabalhar e você tem que deixar seu filho com outras pessoas. Pensa, sei lá, diarista. Ou a babá que vai cuidar do filho do outro, tem que deixar seu filho com outras pessoas, para outras pessoas cuidarem. Então, ele fala, vocês estão acusando a gente de querer acabar com a família, mas a família já não existe para a grande maioria da população, para a grande maioria da humanidade. A família não existe, a família é apenas uma idealização de família, né? A gente nunca vai chegar até aquela família margarina lá que passa na propaganda. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que deixar nossos filhos com outras pessoas, porque a gente não pode cuidar dos nossos próprios filhos, e por aí vai, né? Então, bem isso que o Francisco disse, a família tradicional existe aonde? Existe para uma parcela muito pequena da humanidade, né? Para nós não existe. Essa família não existe. Esse ideal familiar está muito longe de ser o que a gente vive, né? Lula, que gente, vocês estão doidos. Lula e Vittar e a criança. A família. E aí o Marx ele também fala da família burguesa. Ele fala, e a sua família? É família como, né? Porque ele até fala assim: vocês se divertem em cornearem-se entre si, tipo assim. A família burguesa é a família onde todos ficam se traindo, né? Se corneando entre si, tipo, a esposa de um tá pegando o marido da outra e também não tem condição de cuidar, não quer cuidar dos filhos, né? Então, assim, realmente essa família ideal, ela não existe nem para a classe trabalhadora e de uma forma muito, muito, assim, como que eu posso dizer? De uma forma muito aviltada, digamos assim, existe até para a burguesia, né? Porque a burguesia
que é a família tradicional brasileira? É uma mulher que casa com um homem, os dois são héteros, eles têm filhos, a mulher trai com outras pessoas, o homem tem várias amantes, né? As prostitutas, mulheres de programa, garotas de programa, e é essa a realidade, né? Então, que família é essa, né? Por que estão nos acusando de querer acabar com a família se essa família idealizada, ela sequer existe, né? Isso, mas... Exatamente, Pablo, você foi mais específico, mais certeiro do que eu. Na verdade, o marido de uma tá pegando o marido da outra no banheirão e elas nem estão sabendo, né? Tem muito isso. Tem demais até, mais do que a gente imagina. E não vão te chamar mesmo, não. Eles têm, como diz o Marx, eles estão se corneando entre si, ali a burguesia fica entre eles, né? Bom, gente, vamos ir finalizando, então. A gente vai deixar, então, para a próxima aula, a gente vai entrar nessa discussão mais teórica, né, do quais as diferenças entre a Idade Média e a Idade Moderna, o que acontece nessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e agora, mais especificamente, sobre a produção do conhecimento. Agora começamos falando da infância, agora nós vamos falar da produção do conhecimento. Por quê? Porque nós vamos fazer uma diferenciação do que era a produção do conhecimento na Idade Média e o que virou a produção do conhecimento na modernidade. O que é a produção do conhecimento na modernidade? A ciência moderna. Dentro da ciência moderna, o que vai surgir? Isso mesmo, essa belíssima opção que vocês fizeram no vestibular, que se chama psicologia. Então, a psicologia ela vai surgir nesse contexto do surgimento da ciência moderna. E aí, por isso, nós temos que discutir o que é a ciência moderna, para entender como surge a psicologia, e, por fim, lá no último módulo, a gente vai ver as principais teorias do desenvolvimento. O que é psicologia do desenvolvimento? As principais teorias sobre o desenvolvimento da infância, da criança, melhor dizendo, para vocês terem uma noção, né, de que essas teorias não são todas iguais, cada uma parte de uma perspectiva, cada uma vai entender o sujeito de uma forma, mas tudo isso dentro do escopo da ciência moderna, tá bom? Então, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês já lerem o primeiro capítulo do próximo livro que vocês vão ler, que se chama Método Científico, uma abordagem ontológica. Eu vou mandar para vocês lá no grupo. É um livro... Deixa eu só olhar aqui para vocês qual que é o capítulo certinho. Tem isso tudo... Depois eu vou mandar para vocês tudo certinho. Não precisa ser agora, não. Vocês vão ler o primeiro desse capítulo, que vai mostrar como era a produção do conhecimento lá na Idade Média. Aí, na próxima aula, nós vamos trabalhar esse capítulo. E aí, eu quero que vocês venham com o capítulo lido, porque eu preciso que vocês leiam para que a gente possa fazer a discussão aqui, como a gente fez hoje. Então, não é para não ler, tá, gente? É um capítulo curtinho, não vai demorar muito. Só leiam ele com bastante atenção para a gente poder discutir aqui. Gislane, a questão da frequência, por enquanto, nós estamos fazendo ela manual. Como? A gente vem aqui nos avatarezinhos de vocês, tira o print, vê quem é que estava presente de forma síncrona, e aí já marca lá. Mas a partir da próxima aula eu vou pedir para o Madison me ajudar a fazer a frequência pelo Google Forms, que aí fica mais fácil, para também considerar como frequência aquelas pessoas que não fizeram de forma síncrona, né? Porque tem algumas pessoas que estão nessa condição. Mas, por favor, gente, faça a aula de forma síncrona, tá?
venham, participem, escutem aqui toda terça-feira, no mesmo horário, para a gente poder ter um bom diálogo aqui, apesar das condições não serem as melhores, que essas condições remotas aqui, virtuais, né? Mas acho que a gente fica por aqui, então. Já fizemos a frequência aqui das pessoas que compareceram, tá, Gislane? Então, pode ficar tranquila. E aí, a gente se vê na próxima semana. Beleza? Muito obrigada pela participação de vocês e até mais.